Senhor, a tua palavra para falar das tuas maravilhas, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles, ó Deus, que ouvirem, Senhor, a tua palavra, venham saber, ó Deus, que o Senhor separou para que nós fôssemos fortes, ó Deus, a buscar, a clamar a ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, a direção a cada minuto, Senhor, a cada momento que nós formos abrir a tua palavra e ler, que o Senhor seja a nossa direção. E eu te agradeço, ó Deus, por cada vida que se colocou aqui neste lugar para adorar a ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te bendizemos. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui esse versículo diz assim que, mas o que esperam no Senhor se renova suas forças. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Então, como eu já falei, vou falar aqui com os irmãos sobre a renovação da águia. Uma comparação entre a renovação da águia e a renovação do homem. Porque muitas vezes a gente precisa mesmo de um renovo. Precisa a todo momento nós estarmos na presença do Senhor, sendo renovado, buscando a cada dia, orando. Nós precisamos disso. Então, existe aí uma tradição antiga que acreditava que a águia, ela se mantinha sempre bela e forte. Vocês já viram uma águia? Ela é muito bonita, né? Então, ela se mantinha sempre bela e forte porque ela tinha a capacidade de se renovar. Ela sozinha ali, né? Em Isaías está escrito assim, que precisamos nos renovar à semelhança da águia, sendo uma das mais belas aves. Sabemos aí que tem tantos pássaros aí pequenos, tantos coloridos, né? Mas cada um com a sua beleza diferente. A águia, ela é bela e forte, né? Então, ela vive mais ou menos 70 anos. E quando chega mais ou menos aí perto dos 40, ela tem que passar por uma difícil decisão. A decisão é de morrer ou se renovar de uma forma bem dolorosa, muito dolorosa. Então ela pode decidir o que ela quer, né? E existe um momento em nossas vidas que nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir se nós queremos parar no caminho ou continuarmos para nós termos uma renovação completa na nossa vida. A decisão está nas nossas mãos, o que nós queremos. A águia, ela para tudo e tira esse tempo para ela se renovar. Depois que ela toma essa decisão, para ela, o renovo ali é prioridade para ela. Ela fica ali, enquanto ela não se renova toda, ela não para, né? E ela busca ali tempo, ela busca lugar diante de Deus. Vocês vão entender o porquê. E ela busca o lugar mais alto. Por isso que ela busca o lugar mais alto, perto de Deus. Nós lemos lá o Salmo: eleva meus olhos para o monte, nosso socorro está no Senhor, né? O monte é lugar alto. E a águia, ela sobe para o monte, o lugar mais alto que tem. Ela sobe. Então ela está mais perto do Senhor. E por mim, muitas vezes, nós tomamos decisão, nós, como homens, tomamos decisão sem pensar. Aquele no auge lá, né, que você está passando por alguma coisa, você toma uma decisão, muitas vezes a gente se arrepende por isso. Porque não paramos para pensar, para refletir, né? E nós precisamos fazer isso. E quando a gente pensa e toma essa decisão de renovar as nossas vidas, renovar o nosso compromisso com o Senhor, a gente tem que colocar como uma questão de prioridade. Nós ouvimos o Valdeci falar esses dias sobre prioridade, né?
Oportunidade, aliás. Oportunidade. Então, a gente tira o que nos ocupa desnecessariamente. A pastora Vera falou aqui, quando a gente abre Facebook, né, essa internet no geral, qual é necessário para a gente é isso? Sim, muitas pessoas usam essas coisas para... A gente manda mesmo mensagem para as pessoas. Eu costumo dizer que o mais longe, o que mora mais longe, ficou mais perto. Porque a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode ligar, a gente pode fazer uma chamada de vídeo. Mas muitas vezes os que estão perto estão longe. Porque ficam ali só, né? Então, vai ficando cada vez mais longe o que nós queremos. E isso atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Atrapalha, porque a gente se prende muito tempo para isso, com isso. E a águia, ela sobe a um alto monte. Para o quê? Para estar só. Ela não chama as outras águias, vamos lá para o monte. Não, ela vai, ela sobe sozinha. Ela sobe sozinha. Ela fica solitária. Todo o processo que ela vai passar, todo o processo de renovação. E ela fica ali protegida, e ela pode passar pelo tratamento que ela vai passar. E nós podemos ficar a sós com o Senhor. Nós podemos subir. Nós cantamos um louvor que até estava comentando com a pastora Vera aqui. Nós aprendemos a subir descendo. Nós aprendemos a ganhar perdendo. Né? Então, a gente pode ficar a sós com o Senhor. E é ali onde nós ficamos protegidos. A palavra diz assim, ó, entra no seu quarto, fica lá sós com o Senhor. Clame ali, você pode clamar, você pode chorar, você pode gritar, você pode pular, mas você está com o Senhor. E muitas vezes, no meio da congregação, ou no meio de outras pessoas, né, a gente fica preso. Nós ouvimos isso segunda-feira aqui. A gente fica preso. A gente fica com aquele pensamento, o que o irmão vai pensar de mim se eu começar a chorar? O que o irmão vai pensar de mim se eu começar a clamar em voz mais alta? O que o irmão vai pensar? Né? Mas nós temos um Deus, irmãos, tão grande, tão grande. É Ele que nos está vendo. Uma vez onde eu trabalhava, eu ouvi um educador que tinha lá, ele falava assim que quando a pessoa faz vamos supor, faz alguma coisa errada, você sai assim, você olha para os lados assim. Ele falava, não, você não tem que olhar para os lados, tem que olhar para cima. Porque é o nosso Deus que Ele está com os olhos a todo momento. Nós cantamos aqui, quem se inclina das alturas só para ouvir a minha voz e para me ver. Esse é o nosso Deus. Né? E tem um louvor que diz assim, que o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, Ele é soberano. A pastora Vera que gosta de cantar esse louvor. Ele é soberano. Ele me faz andar em lugares altos. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado e acima das desilusões. O nosso Deus está acima de tudo isso, tudo isso. Nós achamos que nós passamos tantos problemas. Ai, o meu problema é tão grande. Mas não é. Diante do seu Deus, não é. Ele é pequenininho. Então, nós precisamos estar acima dos problemas. O mais alto, bem perto do Senhor. Louvar o nome dEle, orar a Ele, clamar. Né? Jesus, Ele nos ensinou isso. Ele nos ensinou. Orarás a teu Pai em secreto. Em secreto. E a águia aqui, quando ela sobe, ela fica lá, quietinha, protegida, lá. Ela vai passar pelo processo, e nós ficarmos diante do Senhor, nós vamos passar pelo processo também. A nossa vida é um processo. Né? A nossa vida é um processo. O próprio Jesus se retirava para o monte e orava a Deus. Sozinho, ali, ele renovava a sua comunhão com o Senhor, com Deus. Então, quando você estiver em meio à sua luta, quando você estiver achando que ninguém está te vendo, suba ao monte da oração.
Suba acima dos problemas, suba até o Senhor. Eu sei que Ele está de braços abertos te esperando. Você vai estar sozinho, mas só você e Ele. Né? E se renove na presença do Senhor. O sacrifício da águia é doloroso. Ela quebra o bico, né? Ela arranca as unhas e retira suas penas. A águia, quando ela está velhinha, o bico dela fica já bem gasto. Bem gasto. As unhas racham e as penas, elas ficam gastas. Né? Mesmo assim, com aquele bico quebrado, velho, gasto, ela arranca as suas unhas, arranca as penas. E depois ela começa a bater o seu bico na pedra. Ela bate, bate, bate até o bico cair. Né? E ela faz tudo isso para quê? Para nascer tudo de novo, novo. Tudo novo. E por muitas vezes, irmãos, nós não queremos, nós não sacrificamos nada para nós termos um renovo. Nós queremos as coisas como se tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não está bom. Né? E nós precisamos ter um sacrifício. Como eu falei, tirar as coisas desnecessárias da nossa vida. A gente vai fazer tudo certinho, certinho? Não, porque nós somos pecadores aqui. Mas tem certas coisas que a gente precisa fazer para a gente estar. Se você não clamar ao Senhor, Ele sabe o que você precisa, mas Ele espera que você clame. Clama a Ele. Fala para Ele o que você precisa. Ele sabe, mas Ele espera ouvir dos nossos lábios. Né? Ele espera. Então nós precisamos sacrificar tempo e sacrificar alguns afazeres na nossa vida. Precisamos. Porque a palavra do Senhor diz assim, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos a oportunidade de um renovo, de renovar a nossa aliança com Deus. Todos os dias nós temos essa oportunidade. Né? Nós precisamos, muitas vezes, renovar os nossos lábios, renovar nossas mãos, nossa cobertura espiritual. Tirar tudo que está velho, pode ser até dolorido. Pode ser. Mas o processo pode ser demorado também. Mas vale a pena. Vale a pena a gente caminhar com Jesus, caminhar com o nosso Deus. Eu lembro que as crianças, quando elas são pequenas, até assim, os mais grandinhos, né? Antes tinha aquele remedinho lá, Mertiolate, que as crianças tinham medo, né, de passar aquilo. Passava lá no machucadinho lá, ardia, né? Mas era preciso enfrentar a dor para que o tratamento pudesse ser ali restaurado aquela ferida. Quando eu caí, que eu machuquei o meu joelho, fiquei com gesso da coxa até o calcanhar lá. Era terrível, irmãos. Aquilo pinicava, aquilo coçava, aquilo ardia, aquilo doía, aquilo pesava, aquilo tudo. Né? Mas era o tratamento que eu precisava naquele momento para cicatrizar, né, o que tinha acontecido. E a gente esperei com paciência, né, para que tudo ficasse bom. Né? E a águia espera também com paciência, por em torno de 150 dias, para que todo o processo de restauração dela seja completo. E durante esse tempo, ela não caça. Além de passar por tudo isso, ela não come. Ela está ali quietinha, né, passando pelo processo. Ninguém vê ela. E ela só espera todo esse tempo passar. E nós estamos tão acostumados com as coisas tão automáticas.
achando que pode ser assim mesmo, é automático, vai acontecer da mesma maneira. Não, né? Nós queremos as coisas muitas vezes para ontem. Esquecemos quando a gente coloca as coisas na mão do Senhor, tem o tempo dele. A gente sempre fala isso, tem o tempo do nosso Deus, né? Muitas vezes nós não queremos esperar o tempo certo e o tempo de Deus. Deus podia ter criado o mundo de uma vez só? Podia, podia. Mas ele criou? Não. Ele demorou aí 7 dias, né, no tempo dele. Ele criou tudo em equilíbrio. Ele criou primeiro, criou a água, depois ele criou os peixes. Ele criou a terra, depois ele criou as plantas. Tudo em equilíbrio. E quem somos nós? Nós muitas vezes queremos, como diz o povo, passar a carroça diante dos bois. Queremos tudo tão rápido, tão depressa, as coisas sejam como a gente. Eu ouvi, eu vou orar de manhã para de tarde já está aquela bênção lá, né? Já recebi, né? Cada coisa na hora e da forma correta. Esse é o nosso Deus, ele faz isso, na hora e na forma correta. Tudo no seu tempo. Nós precisamos é ter paciência, esperar no Senhor. Assim, a águia sobe acima da tempestade. E na tempestade ela sobrevoa acima das nuvens. Que acima das nuvens está lá o sol, brilhando, forte. Ela fica longe então do perigo. E quando passa a tempestade, ela volta até o seu abrigo, continuando no processo. Ela continua ali. Nada, irmãos, nada adianta a gente estar exposto à tempestade, tentando enfrentar essa tempestade. É melhor esperar ela passar, clamar ao Senhor para poder continuar. A gente precisa se proteger durante as lutas e voltar para o abrigo. A palavra diz que é debaixo das potentes mãos do Senhor. Esse é o nosso abrigo. É por isso que eu vou falar de novo, gosto do Salmo 46. O Senhor é abrigo, Ele é fortaleza, Ele é nosso socorro. Então a gente volta para o abrigo das mãos do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É ali que nós vamos descansar. E na situação de perigo, se você tiver vontade de fugir, fuja. Descanse a sua cabeça, ore a Deus. Você vai estar acima da tempestade, mas debaixo das mãos do Senhor. Ora a Deus. E após esse processo, após esse tempo, então a águia ela está preparada já para viver mais 30 anos. Ela passou por todo o processo lá de renovo. Então ela vai viver mais 30 anos com vigor e força. É doloroso o processo? Muito doloroso. Muitas vezes as lutas vêm na gente que elas esmiuçam assim a gente de uma maneira que parece que até os ossos da gente tá, como diz o pastor Pedro, parecendo arrozinho de terceira, tudo quebradinho. As lutas vêm, mas nós tem um louvor aí que fala, as lutas vêm e passa. Não desanime não. Não desanime não. E é doloroso. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Muitas vezes achamos que nós estamos velhos. Arrancamos as velhas coisas da nossa vida. Precisamos fazer isso. Mas vale a pena. Vale a pena você ser renovado. Vale a pena deixar o velho homem, né? Precisamos aí de um renovo espiritual, um renovo emocional, sentimental, um renovo familiar, um renovo ministerial. A gente precisa ser renovado a cada momento, né? Por muitas vezes, irmãos, a gente pode perguntar: nossa, passamos por tantas lutas, né? Por que será que eu passo por isso? Por quê? Nesse mundo, irmãos, nada é fácil. Nada é fácil.
Eu já ouvi falar assim, caminhar com Deus é fácil. É fácil, irmãos? Não é fácil. A gente está numa luta constante aí, né? E na palavra não está escrito que você vai passar por tanta só alegria, tudo certinho, como nós louvamos aqui, com Jesus na condução, tudo é muito bom, tudo vai bem. Vai bem sim, porque nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida. Mas nós temos lutas. O sol nasce para todos, né? Então, não está escrito lá que você vai ter só tudo certinho na sua vida, que você vai ter só alegria, que você vai ter uma saúde. Nós buscamos tudo isso, né? Mas a palavra fala que nós no mundo nós teríamos aflições. Poucas? Não. Muitas. Mas a gente passa, porque nós temos um socorro, que Ele está lá em cima. Então, mas nós com sabedoria, que vem aquela sabedoria do Senhor, nós conseguimos passar. Nós tiramos as velhas coisas, nós subimos ao mais alto que nós podemos, nós ficamos a sós com o Senhor. É só você e Ele, só. Dessa maneira você estará acima da tempestade. E eu te falo que nesta noite, não desanime não. Se ainda não aconteceu aquilo que você está buscando, aquilo que você colocou diante do Senhor, se você ainda não aconteceu, não se cumpriu na sua vida, espera. Creia que o Senhor está preparando e Ele está te renovando a cada momento. E para quando Ele derramar as bênçãos dele, irmãos, você estará aí novo, de novo. Porque Ele dá a oportunidade de nós renovarmos a cada dia. Sabe por quê, irmãos? Como eu li lá no começo. Porque o que espera no Senhor renova as suas forças. Sobem com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Amém, irmãos? Que essa palavra, Senhor, de hoje, do Senhor, não é palavra minha. Das vezes que a gente vê uma águia, você possa refletir no processo dela. A gente pode até dizer, se colocar no lugar da águia. Um processo doloroso da nossa vida. Nós passamos por tantas lutas, mas nós sabemos que o Senhor, Ele tem estado conosco, nos olhando, nos guiando, né? Muitas vezes nós achamos que nós estamos caminhando sozinhos. Tem aquele poema lá, Pegadas na Areia. Muitas vezes nós estamos achando que nós estamos caminhando sozinhos, que a gente olha, só vê uma pegada. Não, mas o Senhor está nos carregando no colo. Amém? Se coloque em pé. Nós vamos adorar ao Senhor, orar, clamar a Ele. Que nessa noite essa palavra venha adentrar aos nossos corações. Esses dias nós estávamos vindo, eu acho que foi domingo, que nós estávamos vindo de casa para cá, para a igreja, e nós passamos ali, tem um container, ali descendo para baixo da casa da Delminda, tem um container ali. E eu vim comendo maçã. Aí eu falei para o Pedro, para aqui para me jogar no container. Né? Tinha um gavião, desse tamanho assim. Aí eu falei para o Diego, olha que coisa linda, que ele é bonito, um gavião meio marrom assim, com a parte da cabeça meio branco, assim, muito bonito. Aí eu comecei a refletir sobre a águia, né? Vendo o gavião lá no container de lixo. Muito bonito, irmãos. A gente começar a ver, a ler a história, como a águia, ela se renova, é muito bonito. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem coisas grandes e maravilhosas para a nossa vida. Amém? E nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor, orar. Tem ali os pedidos do projeto de vida, tem a causa do pastor, tem os irmãos que estão enfermos. Vamos clamar a Ele, né? Temos tantos nomes, o que você lembrar, coloque na sua oração. Clame ao Senhor e saber que essas pessoas também podem ter um renovo. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, ó Pai. E te agradecemos, ó Deus, por essas vidas aqui na tua casa, Senhor. Te agradeço por cada família representada neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a palavra, Senhor, de hoje venha adentrar seus corações e que possam ser fortes a cada dia essas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco, Senhor, diante de Ti a vida, Senhor, de tantas pessoas enfermas que nós vamos lembrar no Senhor, a pastora Josefina, ó Deus, o pastor Levi, o bispo Osvaldo, a vida do Guilherme, Senhor, em nome de Jesus. Vai adiante com tantos outros, a vida da Fernanda. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Deus, que o Senhor é Deus de perto, o Deus de longe, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode levantar essas vidas, ó Deus, para que haja um testemunho, Senhor, na tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, renova, passa, Senhor, com o teu bálsamo, passa, que sara, que cura, que liberta, que renova, Deus, em nome do Senhor Jesus. Traz, Senhor, essas vidas fortes, ó Deus, para a tua casa, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti, aqueles projetos ali de vida. Eu não sei o que foi colocado ali, mas o Senhor conhece a cada um que foi escrito, o que foi decidido ali, Senhor, em nome de Jesus. Vai adiante, Senhor, e derrama, Senhor, a tua bênção. Pai, eu coloco, Senhor, diante de Ti, aquela causa da justiça, Senhor. Deus, o Senhor sabe a qual momento, a qual tempo, Senhor, derramar a tua bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor, tudo que não provém de Ti. Oh, Deus amado, se a palavra contrária, Deus, em nome de Jesus, caia por terra. E nós declaramos, Senhor, assim, essa causa na justiça abençoada, porque é o Senhor. Oh, Deus, Ele não quer nada mais do que é direito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus. Colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, todos os cultos dessa igreja, culto de segunda-feira, de quinta, de domingo, ó Deus, todos os eventos, ó Deus, que vão ser feitos aqui neste lugar, todos os eventos, ó Deus, que tem, porventura ainda, Senhor, nos nossos corações, a fazer, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, Pai, ir direcionando, trabalhando, Senhor, nos corações, dar-nos, ó Deus, estratégias, para que nós possamos levar, Senhor, o Teu santo nome, através desses eventos, ó Deus, levar adiante, Pai, em nome do Senhor Jesus, como diz a Tua palavra, que nós possamos levar, Senhor, as boas novas do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, e eu te louvo, ó Deus, desde agora e para todo sempre, Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.